Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MS Trânsito. Professor Mauro Salles aqui com vocês, voltando agora para a nossa 22ª edição do simulado comentado atualizado para a prova do Detran, válido para todo o território nacional. É o simulado comentado, já com questões atualizadas para a prova teórica do Detran. E vamos iniciar aí com a primeira questão. Carlos cometeu no último ano uma infração leve e uma média. Já Renato cometeu uma infração gravíssima. Nesta situação, o número de pontos acumulados por cada um desses motoristas é, respectivamente, D. Então, ele quer saber, ele está dizendo, ele está afirmando que Carlos cometeu uma infração leve e uma média, e Renato cometeu uma gravíssima. Como é que você acerta essa questão? Você precisa saber qual é o cômputo de pontos de cada natureza de infração. Então, se Carlos cometeu uma infração leve, quanto que é uma infração leve? Uma infração leve, ela soma 3 pontos, tá? E uma média, a média são 4. Então, 3 mais 4 são 7. E o Renato cometeu uma gravíssima. Quanto que é uma gravíssima? Também são 7. Tá? Então, ele quer saber respectivamente. Então, vamos olhar ali as opções. Ó. Alternativa A, 8 e 7. B, 7 e 8. C, 7 e 6. Ou D, 7 e 7. Então, somando uma infração leve, que são 3 pontos, e uma média, que são 4, que Carlos cometeu, 7 pontos. Mais 7 de uma gravíssima, nosso gabarito é a questão D, 7 e 7. Próxima questão. Quando uma vítima de acidente de trânsito tem convulsões, o procedimento adequado deve ser: alternativa A, deitar a vítima de lado, proteger sua cabeça e colocar um pano entre os dentes. B, sentar a vítima para manter sua coluna e cabeça eretas. C, tentar fazer com que a vítima beba água e afastar objetos próximos. Ou D, segurar o corpo da vítima para impedir os movimentos convulsivos. Numa questão de primeiros socorros, você já começa eliminando aqui, vamos começar de baixo para cima, tá? A D aqui você elimina, porque está pedindo para você impedir os movimentos convulsivos, tá? Nunca faça isso, tá? A C, não se deve dar água à vítima também, tá? E a B também, sentar a vítima, tá? Isso aí também não é adequado. Então, no caso de convulsão, nosso gabarito é a alternativa A, deitar a vítima de lado, proteger sua cabeça e colocar um pano entre os dentes. Maravilha, letra A. Próxima questão. Quando solicitado pelo proprietário do veículo, o órgão que deverá expedir vias originais do CRLV é: alternativa A, Detran, B, Contran, C, Polícia Militar ou D, Denatran. Então, o órgão responsável por solicitar, responsável por expedir vias originais do CRLV, quando for solicitado pelo proprietário, nosso gabarito aqui é a alternativa A, Detran, Departamento Estadual de Trânsito, órgão máximo executivo estadual, tá? Também conhecido como Autoridade de Trânsito, órgão responsável pela expedição de documentação, responsável pela expedição da Carteira Nacional de Habilitação e fiscalização aí, da formação dos condutores. Vamos lá, alternativa, próxima questão, ó.
Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruídos que perturbem o sossego público em desacordo com as normas fixadas pelo CONTRAN é uma infração. Tá? Então, existem duas infrações relacionadas a som, tá? Que eu sempre gosto de mencionar aqui com vocês. Quando ele falar do som e ele usar o alarme, ele especificar alarme, ele incluir o alarme no enunciado, tá? Trata-se de uma infração de natureza média, tá? Então aqui nosso gabarito é letra B. Agora, quando ele falar de som, né, de forma genérica, não especificar de qual equipamento que está emitindo esse som, essa infração vai ser uma grave, tá? Então aqui nosso gabarito, tá? Som, quando ele menciona alarme no enunciado, é média, uma infração média, tá? Próxima questão, em relação às condições adotadas durante o dia, a distância para sinalizar o local de um acidente à noite ou sob chuva deverá ser: alternativa A, triplicada. B, aumentada em 10% com a utilização de dispositivos luminosos. C, dobrada com a utilização de dispositivos luminosos. Ou D, aumentada com 50%. Então ele está querendo saber a distância para sinalizar o local de um acidente à noite ou sob chuva, tá? À noite ou sob chuva deverá ser, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber eu tenho duas condições adversas, tá? Eu tenho condição adversa de chuva e noite. Então, eu preciso de uma sinalização, tá, que tenha um dispositivo luminoso, né, pelo fato de ser noturno. E além de ser noturno e a chuva, isso potencializa o risco. E quando nós temos essa condição, é sinal de que você precisa dobrar, tá? Então, nosso gabarito é letra C, dobrar com a utilização de dispositivos luminosos. Próxima questão. Faz uma força auxiliar que facilita a frenagem quando o motor do veículo está em funcionamento e é acionado automaticamente. Este componente tem por nome: alternativa A, hidrovácuo. B, tambor. C, cilindro mestre. Ou D, freio de mão. Tá? Uma questãozinha de mecânica. Geralmente a questãozinha de mecânica costuma pegar um pouquinho, tá? Mas aqui ele está falando, faz uma força auxiliar que facilita a frenagem, tá? Quando o motor do veículo está em funcionamento. Tá? Então aqui o nosso gabarito, tá? É o gabarito aqui, é letra A, tá? Hidrovácuo. Oitavo aí, ó. Para executar uma ultrapassagem com segurança, devemos tomar as seguintes medidas, exceto. Então, ele quer saber quais as medidas corretas, exceto uma, para executar uma ultrapassagem. Alternativa A, acompanhar pelo retrovisor correspondente o retorno para a pista de origem. Essa tá boa. Essa é certa, mas ele quer uma, né? Ele quer exceto. B, conferir sempre o retrovisor antes de se ocupar a pista da ultrapassagem. Também está correta. C, chegar o mais próximo possível da traseira do veículo à frente antes de passar para a pista de ultrapassagem. Essa está errada, tá? Então você não deve chegar o mais próximo possível da traseira do veículo da frente, tá? E para sacramentar aqui a letra D, ó, sinalizar com antecedência as manobras, tá? Então
nosso gabarito aqui, que ele está querendo a errada, tá? É a letra C, ó. Tá? Quando um veículo colide, as colisões do condutor tendem a ser mais graves. Alternativa A, quando colide com animais. B, quando as janelas estão fechadas. C, quanto maior for a velocidade. Ou D, quando for colisão traseira. Tá? Então aqui, essa é uma questão tranquila. Tá? Então é lógico que quanto maior a velocidade, maior o risco de lesões graves, né, pessoal? Tá? Então o nosso gabarito aqui é letra C. Próxima. Usar no veículo equipamento de som em volume ou frequência que não seja autorizado pelo CONTRAN é uma infração. Então vocês lembram, que eu há pouco mencionei essa dica do som. Então tivemos uma questão que ele relacionou o alarme, tá? Então você vai gravar, na verdade, que mencionou o alarme na questão do som, está falando de uma infração média. Como aqui ele não está especificando, ele está falando de equipamento de som, tá? Pode ser um equipamento qualquer, ele está generalizando. Quando ele generaliza, tá falando de uma infração de natureza grave, tá? Então nosso gabarito aqui também, letra C, ó. Ó, vamos lá. Ao aproximar-se de um cruzamento sem sinalização, o condutor percebe que há um veículo se aproximando na faixa transversal à sua direita. Nesse caso, o condutor deve. Estamos falando aí de regra de preferência, né, pessoal? Regra de preferência. Que eu tenho rodovia, rotatória, direita e veículos que trafegam sobre trilhos. Tá? Então, alternativa A, reduzir a velocidade e acionar a buzina. B, parar o veículo e dar preferência ao outro veículo. C, reduzir a velocidade e passar com cuidado pelo cruzamento. Ou D, manter a velocidade e acionar a troca das luzes baixa e alta de forma intermitente. Tá? Então, estamos a falar da regra de preferência, tá? Do artigo 29 do CTB. E quando a gente fala de regra de preferência, a gente tem que lembrar de rodovia. Os veículos que trafegam sobre rodovia têm preferência sobre os que querem cruzar. Rotatória, os veículos que trafegam sobre a rotatória têm preferência sobre os que querem entrar na rotatória. E direita, aquele veículo que estiver à direita do condutor tem preferência de passagem. Então, ao aproximar-se de um cruzamento sem sinalização, o condutor percebe que há um veículo se aproximando na via transversal à direita. Nesse caso, o condutor deve, alternativa B, parar o veículo e dar preferência de passagem. Lembrando que é cruzamento sem sinalização, que entra na regra de preferência. Porque o cruzamento sinalizado, por exemplo, pelo sinal vertical, R1, parar obrigatório, ou R2, der preferência, ou a marca transversal, a faixa de retenção, ou a faixa de preferência, ou a sinalização do semáforo. Nesse caso, não precisa aplicação da regra da direita. Ok? Vamos lá, próxima questão. Nós estamos nos aproximando do fim. O condutor não soube agir numa situação de emergência e acabou ocasionando um acidente. Segundo os conceitos da direção defensiva, o condutor agiu com alternativa A, imprudência, B, descaso, C, negligência ou D, imperícia. Então vamos analisar. Se o condutor não soube agir numa situação de emergência, logo esse condutor não teve prática, esse condutor não teve perícia, esse condutor não teve habilidade. Esse condutor é imperito. Tá? Então, o nosso gabarito é questão D, imperícia. E para fechar, em caso de acidente de trânsito, onde há vazamento de combustíveis, o socorro correto a ser chamado é
Alternativa A, Corpo de Bombeiros. Alternativa B, Polícia Rodoviária Federal. Alternativa C, Polícia Militar. E alternativa D, o SAMU. Questão tranquila de primeiros socorros, tá? Então, se há vazamento de combustíveis, você vai chamar o Corpo de Bombeiro, que é o serviço de emergência mais adequado aí para essa condição, tá? Peço aí, se você gostou, que deixe o seu like, se inscreva no canal aí se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações para que se mantenha informado, deixe as suas dúvidas ou as suas críticas aí nos comentários. Existe uma playlist com todos os simulados comentados já atualizados de 2021. É só você procurar aqui no canal. Estarei deixando aqui um card dessa playlist aqui no final desse vídeo. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de todos e até o próximo vídeo aí do canal.